Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Fênix Cast número 6. Hoje aqui com meu amigo Elisandro Vargas. Obrigado, Elisandro, de estar participando aqui com a gente. Um tema diferente, cara. Acho que eu não escutei em podcast nenhum, esse tema, né? Que é o mercado de fusões e aquisições. Até me corrija se eu estiver errado. Não, está correto. É o M&A, famoso M&A, né? Famoso M&A. M&A, ok. Mas antes disso, eu vou ler o seu breve currículo para a gente se situar. Depois você faz uma historinha também por que você está em Maringá. Mas eu vou ler aqui. Sócio fundador da Stone Capital. Formado em comércio exterior pela Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Com especialização, melhor dizendo, em finanças, controladoria e auditoria pela FGV. Possui grande experiência em projetos de fusões e aquisições, M&A, valuation, análise de mercado, avaliações de empresa, planejamento empresarial, entre outros. Liderou outras ações envolvendo empresas estrangeiras e nacionais como assessor financeiro. Caramba, Elisandro. Que baita currículo, cara. Obrigado aí por topar. Conta um pouquinho dessa sua história. Começou lá em Caxias, veio para Maringá, fixou residência aqui. Como é que tá essa situação? Beleza. Primeiro, obrigado aí do convite, Marcelo. É um prazer estar conversando contigo. Tamo junto. Contribuir um pouco com os nossos conhecimentos aí na área de fusões e aquisições, que é um tema bem recente aí no dia a dia dos empresários, né? Acho que muita gente está sendo assediado ou está vendo falar de operações acontecendo. Então, é um prazer estar aqui falando um pouco sobre esse tema. Eu que agradeço, cara. Bom, falando um pouquinho sobre a minha história, a Stone Capital nasceu em 2011, né? E em Caxias do Sul. Então, nós somos 3 sócios fundadores que estamos na empresa até hoje. E a região de Caxias do Sul ela estava passando por um processo de algumas operações na área metalmecânica. A cidade a vocação é bem voltada para a área metalmecânica. Então, nós temos grandes indústrias no setor metalmecânico lá, Marco Polo, Randon. E nós resolvemos nos aventurar nesse setor para trazer um serviço um pouco mais especializado nesse assessoramento de empresários no processo de compra e venda. Então, foi um crescimento exponencial desde então. Hoje a empresa está com mais de 10 anos. Abrimos nossa primeira filial em Porto Alegre, alguns anos depois da fundação. Em 2016, contratamos um executivo para tocar a operação fora do Rio Grande do Sul, em Curitiba. E aí depois, em 2019, eu comecei a vir com um pouco mais de frequência para Maringá. Aquele negócio que todo mundo que vem para cá se apaixona, então foi o meu caso. E convidei a família para conhecer a cidade uma vez e foi o que foi suficiente aí para trazer todo mundo aqui, como a gente diz no Rio Grande do Sul, de mala e cuia. Então, desde 2020 estamos aqui na cidade. Pegamos pandemia, que prejudicou um pouquinho conhecimento da cidade, enfim, nossas relações, mas estamos, depois de 2 anos e 10 meses, estamos super adaptados à cidade e fixamos residência aqui. Legal. Maringá realmente é apaixonante, como você falou. E o mais engraçado de tudo isso é que saiu negócio aqui, né, cara? Saiu negócios aqui e talvez a gente comente sobre isso aqui no decorrer da nossa conversa. E por que eu trago aqui esse tema, pessoal? Porque é um tema que muito procurado por clientes lá no escritório de contabilidade, seja no jurídico, seja na contabilidade, na consultoria, né? Mas eu quero fazer um valuation, eu quero saber quanto vale a minha empresa. E o Elisandro é a pessoa mais capacitada para falar sobre isso. E por ser um tema que a gente não domina tanto, né? Eu, principalmente, Marcelo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu preparei perguntas realmente aqui para a gente estar conversando com um especialista no assunto, né? Lisandro, vamos lá, começar essa sabatina, vamos assim dizer. Vamos lá. O que faz um profissional de M&A? Bom, um profissional de M&A ele acaba sendo um facilitador aos empresários na tomada de decisão, né? Contribuindo para a identificação do momento correto para se iniciar um processo de venda da empresa, passando pela etapa de alinhamento de expectativas, por exemplo, quanto que ele imagina que a sua empresa vale, quanto que o mercado realmente paga. É importante ter esse alinhamento antes de ir para uma negociação. O profissional ele faz toda a coordenação do processo de venda, desde a etapa inicial, lá de identificação dos potenciais investidores, a coordenação da auditoria, até os contratos finais.
O conhecimento, o know-how em negociações também acaba sendo muito importante, porque é através daí que ele vai conseguir maximizar o valor da empresa para os sócios. Uhum. Legal. O que pode dar de errado num processo de fusão e aquisição? Existe essa possibilidade? Você já vivenciou isso? Sem dúvidas. Eu acho que é importante até separar essa pergunta em duas etapas, porque a maioria dos negócios acabam não acontecendo, elas acabam não indo ao mercado. Então, nesses negócios, começa uma negociação, nós conversamos com investidores, a negociação começa a ser feita e a maioria, eu diria que 90%, elas param na etapa de precificação, onde a oferta do comprador ela não atinge as expectativas do vendedor. E um segundo ponto é, depois que essas expectativas estão alinhadas, vai para uma auditoria, a auditoria encontra uma série de possíveis contingências e riscos ao comprador que talvez não tenha espaço na negociação para confortar isso e uma das partes acaba desistindo da negociação. Eu sei que talvez não estaria no meu escopo aqui, mas essas contingências, pessoal, talvez o Elisandro possa falar de maneira mais apropriada. Essas contingências realmente é onde a auditoria, e eu falo isso porque eu sei que quem está nos assistindo são empresários que pensam no futuro vender na sua empresa, ou então até mesmo uma fração da sua empresa, que não deixa de ser, né, um mercado que você atua. Mas essas incontingências, elas penalizam muito. E o que são essas incontingências? Realmente aqui a gente entra numa esfera muito grande, mas é sonegação. É uma pejotização feita de maneira errada, sem um aconselhamento técnico, né? Então, eu entendo que isso é legal a gente pontuar, porque tem muito empresário que está assistindo a gente e falando que a sonegação, às vezes, é o melhor caminho para ganhar dinheiro no Brasil. Então, reveja esse conceito. Eu gosto sempre de estar falando um pouquinho sobre isso. E acaba penalizando, né? Não tem negociação onde isso não é descoberto, então isso acaba afetando o preço, acaba afetando retenção de valores e o empresário acaba pagando o preço mais cedo ou mais tarde. Eu me lembro uma situação que você falou nas conversas informais, que as melhores e maiores vendas são as das empresas que foram 100% auditadas e 100% ok. Exatamente. Isso é um indicador que para nós é muito claro, que as melhores negociações, onde nós conseguimos obter os maiores valores e a maior agilidade no processo de auditoria, enfim, todo mundo saiu satisfeito, foram as empresas que tinham apenas um CNPJ, as empresas que tinham todo o processo contábil, trabalhista, fiscal, todo o mais certo possível. É óbvio que em alguns casos não é possível acertar tudo, né? Porque até o nosso sistema tributário ele acaba sendo um pouco mais complexo, como acho que a maioria dos teus ouvintes aí sabem. Mas quanto mais próximo da realidade, melhor, né? Então, é aquele negócio que a gente sempre comenta, né? Tente fazer sempre o certo, porque senão lá na frente vocês vão acabar pagando o preço. Exatamente. E o investidor pega. Não tem como não pegar, né? Quanto tempo, Elisandro, demora um processo? Decidi vender minha empresa, até eu vender, até a Stone Capital validar a operação. Olha, em média, essas operações demoram de 6 a 12 meses. Rápido, né, cara? Acaba sendo até demorado do ponto de vista do empresário, né? Porque passar por um processo que ele precisa ter um cuidado confidencial muito importante, precisa ter uma troca de informações com certa relevância. Desgastante, né? Um ano acaba sendo bastante tempo para manter uma operação restrita aos sócios ou a poucos executivos. Então vai de 6 a 2 meses, desde o início da preparação da empresa para venda, dos primeiros contatos com investidores até a concretização do contrato final. Legal, Elisandro. Vamos afunilando aqui um pouquinho mais o nosso hall de perguntas. Quais as etapas do processo de fusão e aquisição de empresas? Bom, a maioria das operações de M&A, elas começam com uma etapa que nós chamamos de preparação da empresa. Pode discorrer legal sobre isso, que é interessante, né? Não, perfeito. Essa preparação da empresa, ela passa por um período até algumas vezes antes da contratação, que é onde a maioria das boutiques de M&A, que é como chamamos, né, as empresas especializadas em assessoramento de fusão e aquisição, que é a preparação da empresa. Então, nesses casos, o que a gente faz? Um alinhamento prévio com os sócios,
para ver aquele ponto que eu comentei anteriormente, de qual que é o nível de preparação da empresa para se passar por um processo e qual a expectativa dos sócios em termos de valor. Quando há uma diferença muito relevante entre o que os sócios acham que a empresa vale e que o mercado realmente está pagando, nós até indicamos para que não seja dado um próximo passo, né? Para que primeiro a empresa se prepare melhor, faça o possível para atingir essas métricas e chegar a um valor de mercado, e aí sim, depois ir para a próxima etapa. A próxima etapa é o que nós chamamos de roadshow, né? Estou tentando falar o menos possível português aqui. Mas enfim, o roadshow nada mais é do que o início das conversas com o investidor, que ele vem desde o mapeamento de quem são os possíveis investidores, passando dos contatos iniciais, a troca de informações muito iniciais para validar o interesse. Quando há o interesse desse investidor, nós partimos para uma outra etapa, que é a de troca de informações mesmo. Né, que ela se inicia, e a gente sempre indica que seja feito nesse formato, que é assinando um contrato de confidencialidade entre as partes, entre o comprador e o vendedor, para proteger, né, as informações que são trocadas e principalmente evitar que a existência dessa negociação seja levada ao mercado. Ou seja, especulações, né? Especulações. É bem ruim quando sai no mercado uma notícia que a empresa está à venda, isso desestabiliza funcionários, desestabiliza clientes, fornecedores, enfim. E muitas vezes a operação sequer acontece em função disso. Então, a confidencialidade aqui é muito importante. A confidencialidade é o famoso NDA? É o NDA, né, que em inglês é o Non-Disclosure Agreement, é o contrato de confidencialidade. Ok. Sem ele, não tem como a gente seguir no processo. Nós já vimos algumas etapas, algumas negociações que evoluíram sem NDA, mas alguns casos lá na frente o negócio não aconteceu e tanto o vendedor quanto os compradores não estavam protegidos. Então, é básico em M&A fazer o contrato de confidencialidade. Legal. Vamos lá. Bom, aí nós temos é verdade, a gente tem mais processo aqui. Desculpa, estou apavorado. Vamos lá, sem pressa. Vamos lá, nós temos mais uma etapa que, após a análise dessas informações, da assinatura do contrato de confidencialidade, é preparado o que a gente chama de memorando, que é um material aí com algumas páginas falando do histórico da empresa. Nesse momento é aberto qual empresa que se trata. Então, é um memorando que ele contém informações da companhia, de RH, comerciais, financeiros, enfim, um detalhamento com informações necessárias para o investidor validar se tem interesse ou não. A partir dessa fase, o que geralmente acontece? O comprador ele pede mais informações, ele visita a empresa, enfim, ele faz. Aí tem uma etapa de bastante troca de informações e, em alguns casos, até visitas. Validando esse interesse, a próxima etapa é o que nós chamamos de... Perdão aí. Bom, passando dessa etapa, nós temos a etapa de negociação em si, que é onde ele já validou o interesse e ele faz uma proposta. Então a gente faz uma contraproposta, tenta alinhar os valores e quando os valores convergem, nós assinamos uma carta de intenções ou um memorando de entendimentos, que ali contém os principais tópicos da proposta, as principais condições da negociação. Feito isso, nós vamos para uma etapa talvez ainda mais importante, que é a due diligence, né? Que nada mais é do que o momento onde o comprador... Nós já estamos na quinta etapa. o momento onde o comprador contrata auditores na área legal e na área contábil e financeira para validar todas as informações que foram enviadas até esse momento, mas principalmente a identificação de possíveis contingências que podem ou reduzir o preço ou fazer com que a empresa tenha retenções de preço baseada em riscos que ela possa ter aí. Uma dúvida, nesse momento, não tem ninguém dentro da empresa ainda? Ou a auditoria já vai para dentro da empresa? Porque já existe uma proposta, já existe ali um memorando de como que é a palavra? Memorando de intenções. Então, existe já a auditoria da empresa compradora já dentro da auditoria empresa vendedora? Esse é um trabalho que o assessor ele tem que tomar bastante cuidado em fazer, porque ele geralmente centraliza, ele coordena todo esse processo. Então, o que acontece? O comprador ele manda as listas de perguntas ao assessor de M&A.
o assessor de M&A identifica, junto com os sócios, quem é a pessoa de contato dentro da empresa que fará toda a intermediação de fornecimento dessas informações. Então, nós evitamos ao máximo que tenha contato com o time da empresa. Né? Antigamente, antes do advento aí do online, enfim, do data room virtual, essas coisas que hoje facilitaram bastante, até dos livros digitais, era necessário uma visita à empresa. Então, ia uma turma de 10 auditores, sentavam numa sala de reuniões, pegavam os livros e começavam a olhar de um por um e validar as informações. É engraçado, cara, porque eu te pergunto isso porque nessa época eu trabalhava... Nessa época não, né? Não sou tão velho assim. Mas eu trabalhava em uma instituição financeira na qual ela foi adquirida por uma outra. E daí a gente teve notícias, a auditoria do fulano está aí dentro. Então, a gente levava, servia alguns relatórios, né? Eu era a parte mais administrativa financeira ali administrativa mais do banco. Então, a gente levava, acabava conhecendo. Mas... Então, hoje isso talvez não... Está muito mais digitalizado. Muito mais digitalizado, como era de se esperar também. Então, raramente tem alguma visita, ela é muito mais voltada para a área ambiental, quando precisa se fazer testes, né, de solo, para ver se, enfim, dependendo do segmento, se tem então, alguns né? riscos. Metal mecânico é bem mais comum isso, porque pode ter óleo, pode ter tinta, algumas coisas que podem prejudicar o solo, né? Então, o ambiental é uma auditoria bem importante. Então, nesses casos, tem uma visita, né? Nós falamos de 5 etapas, é isso? Isso. Aí nós vamos para mais uma, que daí é a última, que é depois de já ter os resultados da auditoria. Né? A maioria tem algum ajuste para se fazer naquele termo inicial, que eles vão ser refletidos nos contratos definitivos, né? Que é a assinatura do contrato e o fechamento da operação. Então, ali são os documentos definitivos. Nesse momento é extremamente importante ter um assessor jurídico também do vendedor para fazer o processo e finalizar a operação. Né? Operações grandes que necessitam submeter a operação ao CAD, pode haver uma diferença entre o momento da assinatura e o momento de condições precedentes, a aprovação do CAD, para depois ele ser efetivamente realizado, que é o momento onde tem o pagamento, onde é feita a comunicação ao mercado. Enfim, a operação é concretizada no momento do fechamento. Legal. E aí, pode-se dizer que o vendedor já está quase com a mão no dinheiro. Não, nesse momento ele está com a mão no já dinheiro. Tá Na hora do fechamento é quando tem o pagamento e a transferência das cotas, obviamente o pagamento da participação que foi negociada à vista. Né? Legal. Você tocou num ponto interessante, porque geralmente acontece o pagamento ser um sinal, um bom sinal, né? E ser diluído em parcelas, até por conta de contingências que podem chegar a qualquer momento, como uma trabalhista, né? Explica um pouquinho esse processo de pagamento. Ele, geralmente não é à vista, ele vai um pouco de médio a curto prazo, ali, vamos assim dizer. Exatamente. Nós temos que separar uma coisa que é preço, né? São condições de preço, que aí nós temos casos que são à vista, tem casos que são parcelados, tem outros casos que são colocados até o que a gente chama de earn-out, que é um ajuste de preço mediante o atingimento de determinadas metas. Quer dizer, tem um preço fixo e atingindo metas tem um bônus do valor da venda. Então, e nós temos o parcelado. Né? O parcelado pode ser um acordo já prévio, que aí nesse momento a gente sempre indica que tenha um reajuste com inflação, com CDI, porque o dinheiro perde poder ao longo do tempo, né? Então isso é bem importante. E aí nós temos o que é retenção. Como é que funciona a retenção? No momento da auditoria, o comprador ele levanta todos os potenciais riscos. E aí é feito um escalonamento, um cronograma de retenções. Então, quer dizer, à medida que os riscos vão prescrevendo, ele pode ir liberando essas quantidades para os vendedores. Né? Então, geralmente, quando tem retenção, ele segura por 5, 6 anos. E isso fica depositado numa conta em nome do próprio vendedor mesmo? Isso fica depositado numa conta, num banco geralmente de primeira linha, né? Numa conta escrow, que a gente chama, que é especificamente para negociações de fusões e aquisições. Então, quer dizer, ela só é liberada aos vendedores ou utilizada para pagar as contingências quando elas realmente acontecem, mediante um acordo feito durante os documentos definitivos. Legal. Vamos avançando aqui, então. Eu acho... Nós falamos dos processos, né, do M&A. Agora nós vamos falar aqui um pouquinho, Elisandro,
Em qual momento a empresa está preparada? Eu pergunto isso porque, assim, acho que eu já até compartilhei essa sensação com você, porque o cara funda uma empresa hoje, ele já tem uma larga escala de faturamento, uma larga escala de clientes atendidos, e ele fala assim, agora eu vou vender minha empresa. Primeiro, eu acho que ele tem uma série de etapas a ser seguidas, ele tem que olhar para o mercado, ver quem que seria potenciais compradores, é uma visão de leigo. Aí ele chega no escritório e fala assim, faz um valuation. E na ocasião você me falou assim, olha, hoje o valuation está em desuso, por isso. Não desuso, eu acho que você usou uma outra palavra. Mas a gente utiliza múltiplos de EBITDA, né, para calcular o valor da empresa. Então vamos dividir essa pergunta em 2 momentos, né? Em que momento que minha empresa está preparada e como que eu posso saber o valor real que ela vale? Redundante, Perfeito. né? Vamos lá. Vamos lá. O momento ideal é sempre uma discussão, né? Porque a gente não sabe o que vai ser do futuro, né? Mas o que a gente sempre tem visto indica que o momento ideal para se pensar na venda da empresa é quando ela não está pressionada a fazer essa venda. Olha só. Né? Ou seja, ela não está em dificuldades financeiras ou ele não tem um aperto por algum outro motivo que precisa vender. O momento ideal de se vender é quando a empresa está em plena operação, de preferência no seu melhor momento, e principalmente com perspectivas de crescimento. Que é isso que o investidor está olhando na outra ponta. Então, é difícil saber qual é esse momento, mas é isso que a gente tem indicado bastante como um momento ideal para se vender. E falando um pouco de precificação, né, e a gente já conversou disso no passado, né, mas quando o empresário ele diz, olha, quero fazer um valuation, quero contratar vocês para fazer um valuation. Depois do advento da pandemia, a gente tem visto que está cada vez mais difícil de ter uma previsibilidade de médio prazo em receitas e em despesas da mesma forma, né? Então, antes da pandemia, era muito comum se utilizar o fluxo de caixa descontado, onde se projetava 5, 7 anos de resultados futuros e se trazia só valor presente. Era muito utilizado em fusões e aquisições, mas hoje, em virtude dessa falta de previsibilidade, os múltiplos têm sido muito mais comuns. Então, hoje a gente sabe, no mercado de embalagens, no mercado de alimentos, no mercado, enfim, de distribuição, de saúde, a gente já sabe as práticas do mercado. Então, antes de se iniciar um processo, a gente faz um estudo, né, olha operações comparáveis com ela e chega a algumas métricas e diz, olha, esse mercado paga X vezes o EBITDA, esse mercado paga X vezes o número de alunos, outro X vezes receita, o lucro, vai depender muito do setor. Então, hoje, múltiplos de mercado é muito mais fácil e muito mais rápido de se fazer uma estimativa. Não é nem um valuation finalizado, formal, mas ele dá um indicativo muito grande do potencial da empresa. Entendi. Quando você fala em múltiplos de receita, a gente fala em múltiplos de receita anual. Anual. Uhum. Anual. Exatamente. Legal. E isso acaba sendo um pouco mais comum na área de TI, né, onde a empresa ainda está crescendo, então a receita acaba sendo bastante utilizada. Tem o que eles chamam de MRR, que é a receita mensal projetada anual, né? E vezes o MRR seria mensal, né? O ARR seria... é isso aí. O ARR. Isso. E a receita anual projetada, ela é utilizada como base para fazer valuations nesse formato aí. Legal. Vamos seguindo aqui então. Você, enquanto Stone Capital, você já deve ter tomado... Já viu muita coisa. E qual que seria assim, o principal cuidado que você diz aqui para a nossa audiência, que tem contadores, tem empresários de todos os tamanhos, quais são os principais cuidados a tomar quando se faz a opção por um M&A? Bom, acho que o primeiro ponto é ter um alinhamento com os sócios, né? A gente sabe que às vezes um sócio querendo vender sua participação e sair ao mercado vendendo não resolve nada, né? Então é bom que tenha esse alinhamento entre todos antes de se iniciar um processo. Aí tem outros pontos, que é a questão da confidencialidade, né? Também tentar resguardar o máximo possível isso. O ponto de ter uma ideia de quanto que o mercado paga pela empresa e ter convergência com o seu valor.
O que eu comentei antes, não adianta sair ao mercado vendendo a empresa se há uma diferença muito discrepante entre o que os sócios querem e o mercado está pagando. Às vezes vai ter uma exposição desnecessária, né? Então talvez tenha um trabalho anterior de preparar a empresa para a venda. Obviamente, o que a gente sempre indica é que se contrate profissionais especializados, que conheçam todo o processo, que conheçam as métricas de avaliação, os principais pontos de uma negociação, e isso faz com que os empresários continuem se dedicando por esses 6, 12 meses ao seu negócio e não, enfim, percam o foco negociando, preparando informações para investidores. Então, basicamente, essas são as principais dicas que a gente tem aí para antes de tomar essa decisão de ir ao mercado. Exatamente. O que você acha que motiva mais uma empresa a ir buscar esse mercado de fusões, aquisições? Incompatibilidade com sócios, momento da empresa? O que você acha que assim... Nós temos visto uma série de motivações, né, que a gente chama para fusões e aquisições. Então, uma delas tem sido a falta de sucessão. Hoje, muitos filhos de empresários optam por seguir caminhos distintos, né? Seguir o seu próprio caminho, digamos assim. Nós temos visto também a própria consolidação do mercado, né? Então, quer dizer, o mercado vem se consolidando, que é o exemplo que a gente viu recente aqui em Maringá de hospitais. Então, quer dizer, movimento, né, cara? Um movimento muito grande de consolidação na área de saúde. Laboratórios, né? Então, quer dizer, ou tu faz parte de um processo de consolidação ou vira concorrente dele. Né, e geralmente de empresas com poder de investimento muito maior e que vai acabar arriscando o seu negócio. Então, esse tem sido um motivador bem importante também. E outro tem sido mudanças de dinâmica do próprio setor, então exigindo cada vez mais investimentos que ficam maiores e a dificuldade do empresário de conseguir acompanhar esses investimentos aí de atualização do parque fabril, atualização enfim, de tecnologia, pontos que acabam interferindo no dia a dia. E, obviamente, a gente tem outros que são um pouco piores, né, que é a questão de dificuldades financeiras, desarmonia com o sócio. E mais recentemente, tem um fator aí que acho que a pandemia ajudou bastante, a gente tem visto com um pouco mais de frequência, que é o empresário decidindo se aposentar um pouco antes, antecipar a sua aposentadoria para poder curtir um pouco mais a família, curtir a vida. Porque antes a gente via famílias, empresários onde continuavam um negócio por anos e anos e acabava morrendo dentro da empresa, ou quando se aposentava para valer já não tinha mais saúde para curtir a vida. Então a pandemia trouxe uma visão um pouco diferente disso e está sendo um dos motivadores aí que a gente está vendo com maior frequência. Bacana, Elisandro. Estamos se encaminhando aqui para o final, cara, mas vamos extrapolar aqui nosso tempo também. O que você pensa que são as principais métricas de avaliação de uma empresa? Bom, hoje, para fusões e aquisições, nós temos essas duas que eu comentei brevemente no início. Nós temos o fluxo de caixa descontado, que ele consiste nessa métrica de projetar resultados futuros por 5, 7 anos, se adiciona uma perpetuidade a isso e depois se traz a valor presente a uma taxa que depende de uma série de indicadores ali. Essa é uma metodologia um pouco mais difícil de se fazer. Pois porque como você vai trazer esses indicadores, né, cara? Não, os indicadores são muito conhecidos, as práticas são comuns, mas ele é muito sensível a qualquer mudança, né? Uma taxa de risco do país, ele sendo 1 ponto percentual para cima ou para baixo, ele é muito significante no valuation. E o próprio fato de talvez ter previsto um crescimento de 10% e ele ser de 12%, isso pode alterar significativamente o valuation, né? Então essa tem sido uma métrica tem caído um pouco mais em desuso, apesar de o investidor fazer algo parecido para ver as suas sinergias na operação, né? É essencial que ele tenha esse plano de negócios considerando a consolidação da empresa. Mas tem sido utilizado, o principal deles tem sido o múltiplo de mercado, que é isso que a gente comentou, que depende de cada setor. Então a gente tem que analisar transações comparáveis, quanto que foi pago, se é múltiplo de EBITDA, se é múltiplo de receita, de lucro, múltiplo de valor transacionado, múltiplos por número de alunos, enfim, Sim. Aí vai depender do setor. A Stone Capital começou lá em 2011. Pouco tempo depois, uma sede em Porto Alegre, vieram de Caxias para Porto Alegre. 2022 você está como um braço aqui em Maringá. Lógico, chegou aqui em 2020, 2019 talvez.
Se você puder falar, qual foi o melhor ano da Stone Capital, de 2011 a 2022? Qual foi? Olha, felizmente, a cada ano que vem é o nosso melhor ano. Então, foi assim em 2019, foi assim em 2020, mesmo com a pandemia, né? Enfim, alguns negócios acabaram não concretizando, mas abriu portas para outros, né? Que acabaram crescendo naquele ano e a gente conseguiu realizar operações. 2021 foi um ano espetacular também, e esse ano de 2022 está sendo o nosso melhor ano. Por que eu te faço essa pergunta? Porque esse movimento, cara, me corrija se eu estiver errado, tá? Pelo menos eu sou fanzaço e assisto muito filmes americanos. A gente via pelo menos esse movimento nos Estados Unidos, né? Com grandes empresas que a gente conhece, com grandes nomes que a gente já conhece, que estão intrínsecos em tudo o que a gente vê, que a gente usa de aplicativos, enfim, principalmente na área da tecnologia. E você acha que o Brasil entrou de vez mesmo nessa onda de se tornar um grande mercado promissor para o M&A e aqui vão acontecer muitos negócios? Eu acho que tocou num ponto bem relevante, essa comparação é bem interessante. O Brasil, dá para se dizer que ele entrou no mercado de M&A com a abertura do mercado, lá no início da década de 90. Então, quer dizer, nós temos 30 anos de M&A. É pouquíssimo para um histórico tão grande de um país. Né? E nós passamos, acho que todo esse tempo, até 2007, tendo menos de 500 operações ao ano. Depois disso, nós conseguimos superar 500, mas ainda abaixo de 1.000 operações até 2019. Só para você ter uma ideia, entre 2007 e 2019 nos Estados Unidos, acho que todos os anos tiveram mais de 40.000 operações por ano. Meu Deus. Nós não temos 1.000. Nós atingimos a marca de 1.000 operações em 2019. 2020 mantemos essa marca mesmo com a pandemia. 2021 foi próximo de 1.000 operações anunciadas, isso envolvendo empresas brasileiras. Uhum. E 2022 nós devemos atingir um número muito parecido com o ano passado, próximo de 2.000 ou talvez até superar 2.000. Então, quer dizer, nós quase dobramos de um ano para outro o número de operações, mas ainda existe um mercado infinito para crescimento. M&A é muito recente ainda no Brasil, então tem uma tendência de se consolidar muito grande. Lisandro, a gente também tem estudantes, principalmente da sua área de graduação, que por isso que a pergunta primeira que eu fiz ali, o que faz, né, como profissional? Qual a formação que ele tem que ter? E a sua formação aqui é comércio exterior, Comex, né? Com especialização em finanças, contadoria e auditoria pela FGV. A gente sabe que não é qualquer pessoa que faz um FGV, né? Que conselho você daria para o estudante que quer atuar nesse mercado aqui? Conselho aí. É um mercado viciante, né? Porque depois que entra nesse mercado de M&A, acaba sendo, enfim, viciante, como eu comentei. A formação na área econômica é muito importante, o pessoal de economia, geralmente a gente vê com um pouco mais de afinco para fusões e aquisições, porque a gente acaba tratando de muitos termos econômicos, de macroeconomia, enfim, micro. Então é importante, mas também a gente vê muita gente da área de contabilidade, porque envolve bastante auditoria, conhecimentos de demonstrações financeiras, de análise, de projeções. Então são as duas principais áreas de formação que a gente tem visto. Mas, enfim, aparecem umas pessoas aí como eu, de outras áreas, que acabam gostando, se especializando na área e acabam virando aí profissionais da área de M&A. Legal. Pessoal, esse então foi o nosso 6º episódio do FNX Cash com Elisandro Vargas. Elisandro, quer fazer alguma consideração final sobre a tua profissão, sobre a tua empresa? Cara, esse momento aqui é nosso, tá? O que é Stone Capital? Eu acredito que vocês têm lá todo o corpo de auditoria, jurídico, de investidores, de apresentar a empresa para o roadshow, né, que são grupos de investidores. Fica à vontade, faça as suas considerações finais aí, cara. Eu queria agradecer a oportunidade de falar contigo, com o teu público. É um prazer. Enfim, me coloco à disposição sempre que alguém tiver alguma dúvida sobre o setor, seja estudante, seja empresário, seja contador, ou enfim, qualquer área acessória. Enfim, tem meu e-mail aí, enfim, pode colocar as informações. Legal. E, enfim, desejo sucesso a todo mundo aí. Enfim, quem for abordado por M&A, fique à vontade para nos questionar e vamos fazer o possível para ajudar todo mundo aí. Legal. A gente tem visto, por que eu te fiz essa pergunta? Porque a gente tem visto esse movimento no mercado contábil. Empresas de tecnologia fazendo fusões e aquisições
com outras tecnologias para atender o mercado contábil. E isso a gente tem ganhado muito em produtividade dentro dos escritórios de contabilidade. Hoje, lançar uma nota fiscal já não basta. O sistema faz tudo. O XML já vem lançado. Então, a interpretação dos dados, né, eu acho que é muito mais relevante. Eu acho que é isso. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham. Se tenham dúvidas em algum lugar, vai ter para você compartilhar esse vídeo, colocar sua dúvida, mandar e-mail para nós. Nós vamos estar respondendo, direcionando para o Elisandro. E é um mercado que só tende a crescer. Vocês podem acreditar nisso. Muito obrigado e até a próxima. Prazer, obrigado.